Aqui é o professor Icronório, seguindo na saga de responder todas as questões de filosofia do Enem, né? Hoje eu vou responder as de 2023. Só que 2024 foi um ano atípico, né? Foi tão atípico que caíram 9 questões de filosofia. Uma delas eu acabei esquecendo de responder, que foi a questão 61, aquela questão do John Green, da Culpa das Estrelas. Eu trouxe ela aqui para responder, comentar com vocês, e logo na sequência a gente segue para as questões do Enem 2023, beleza? Dito isso, nada mais a declarar, sigamos. Questão 61. Eu sentia falta do futuro. É claro que eu sabia, muito mesmo, antes da recorrência dele, que nunca mais envelheceria. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo, uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem nenhum barco, de um jeito que faz o oceano parecer um enorme e infinito monolito. Eu poderia imaginá-lo, eu poderia lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido melhor se feito outra vez, né? O foco da questão aqui está diante dessa falta de futuro, nessa essa angústia diante da morte, né? Se você já leu o livro ou viu o filme, a Rachel Grace está prestes a morrer a qualquer momento, né? Mas o namorado dela que vai morrer, que estava aparentemente mais saudável. Então, ela escreve, o texto é escrito, né? Nesse contexto de como se lidar com a morte, né? Com a ausência de futuro. E diante disso, o absurdo da existência, né? Que tudo é tão contingente, tudo é tão fora do nosso controle, que sempre fica a sensação, né? De que poderia ter sido feito melhor, poderia ser diferente, né? Então, direto para o comando. O texto apresenta uma reflexão do personagem acerca de um problema característico da filosofia contemporânea, que trata da. Eu lembro, quando com essa questão, muita gente quis marcar a letra D, pressuposição existencial. Faz sentido. Só que o texto está chamando a atenção para um tema específico da existência, né? Não é liberdade, não é angústia propriamente dita, como por exemplo no contexto lá do Sartre. Trata-se de um sentimento diante da morte, né? Da falta de futuro. Então gabarita a letra B, finitude humana. Finitude humana, gente, é o fenômeno da morte, né? Todos vamos morrer, como é que nós lidamos com isso, né? Um dos modos de lidar com a morte é um dos elementos que constitui a condição do ser humano, né? Implicações éticas não é, porque não está falando de nenhuma questão de costume, moral, dever, felicidade, nada do gênero. Limitação da linguagem também não, porque ela descreve claramente o sentimento, né, que ela está propondo, né? Que é essa ausência de futuro, essa ausência de perspectiva, esse sentimento de nada, né, de vazio. Pressuposição existencial, aqui era o distrator, né? E não pode ser porque seria muito amplo, né? É amplo demais esse termo. Existencial em que sentido? Fala de liberdade? Fala de consciência? Não, fala especialmente da dimensão da morte, né? Então isso aqui está muito geral, muito amplo, né? Letra E, objetividade do conhecimento também não está falando da objetividade, né? É justamente essa subjetividade da sensação da morte, né? Muito antes de uma descrição objetiva, né? Científica ou algo do gênero. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos para o Enem de 2023. Que se o Enem de 2024 caíram muitas questões de filosofia, umas 9 aí por aí, no Enem de 2023 foram só 7, e a gente vai responder elas no dia de hoje. Foram as questões 52, 54, 55, 57, 79, 81 e 90. Bingo, né? Parece que eu estou realmente ditando o número de bingo. Então bora lá, meus amigos. Questão 52, no começo. Tarará. Opa! Polêmica questão 52, né? Paulo Freire nas escolas. E aí, o que, é que você acha disso, gente? Lacração demais? Texto 1. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética do meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética, ou cultural, ou de classe, sou irresponsável pelo que faço, no meu mover-me no mundo, e, se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Um tema que o Paulo Freire levanta, né, muito influenciado por esse debate existencialista dos anos 60, né, ainda que estava em rescaldo, mas ainda existia nos anos 60 essa preocupação de tentar pensar como é que a gente lida com a liberdade diante da determinação das condições, né? Então, apesar de ser trabalhador, apesar de ser brasileiro, apesar de ser homem, como é que eu ajo diante disso, né? Então, a responsabilidade aqui está associada
a uma noção de liberdade, fora da determinação. Beleza? Texto 2. Texto 2. Texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é um produto acabado, pronto e acabado, né? As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Da importância de os educandos tomarem consciência de sua realidade para, assim, transformá-la. Aquele vocabulário bem típico, né, da teoria marxista do jovem Marx, né, essa noção de praxis. Praxis como união, né, entre teoria e prática, né? Teoria, que é o modo de ver, de escrever o mundo, né? E prática, que é o modo de agir sobre o mundo, né? Tomar consciência, tomá-lo para si, né? Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, é, os educandos tornam-se responsáveis pela letra A, participação sociopolítica. Parece que faz sentido, beleza? Letra B, definição estético-cultural. Não, né? Se fosse ético-cultural até que ia, né? Mas não está falando de arte, não está falando de sensibilidade. Letra C, competição econômica local. Não, né? Não é uma educação para empresa, não é uma educação empreendedora, é uma educação emancipadora, né? Esse modo, esse modo de fazer educação associada a empreendedorismo, gente, é o oposto de se falar de educação libertadora, né? Faz parte de uma noção muito ampla, muito vaga, né? De teologia da prosperidade, de teologia do domínio, que é uma concepção sociológica que não vê a religião como uma forma de emancipação, né? De ajudar os mais pobres, de ajudar a consciência, mas a religião como ferramenta de alienação mesmo, para apagar as lutas de classe, para apagar as questões raciais e transformar tudo em uma grande competição, né? De quem é mais forte, quem é mais inteligente, quem é mais rico, quem é mais bem associado e etc. Então não se trata de uma economia associada à competição, né? Letra D, manutenção do sistema escolar, não necessariamente, né? Ele está associando, né, a uma forma de transformar o sistema escolar e não de manter, né? Letra E, capacitação de mobilidade individual, não só individual, né? É a dimensão do indivíduo em relação à coletividade, né? É o mover-se no mundo, né? Então aqui é letra A mesmo, participação sociopolítica. Beleza? Caminhando, doutores. Questão de número 54. Opa, Merleau-Ponty, né? Não se fala de outra coisa. Fernando Diniz, né? Muita gente falou, né? Dada a sua preocupação não só com o corpo, mas também com o espírito do atleta do Vasco, né? A gente tá muita gente escutando aí, né? Se falar de um merlopontismo cultural aí na nova, na nova gerência do Vasco, né? Então, só para vocês saberem que é uma piada interna aí da comunidade vascaína. Mas tá aí, ó. Questão 54. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como um contraponto ao entendimento expresso no texto por. Ou seja, apesar de ser um texto de Merleau-Ponty, o enfoque aqui é a filosofia cartesiana, a teoria cartesiana da relação entre corpo e mente, né? Bora ler aqui, ó, o texto do Merleau-Ponty. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento que a raiva é um pensamento. Que estar com raiva é pensar que alguém é detestável, e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele, né? Um dos conceitos mais mobilizados pela filosofia do Spinoza e do Merleau-Ponty. Há que se falar aqui, gente, de uma corporeidade da experiência humana. A experiência humana não se dá de modo abstrato, racional, como diria o dualismo cartesiano, né? Da certeza da consciência e da hipótese do corpo, né? Aqui no Merleau-Ponty, não. Essa preocupação fenomenológica busca descrever a coisa como ela aparece, como a gente sente a coisa, né? Não tem como separar corpo e mente para o Merleau-Ponty, assim como não tem como separar corpo e alma lá no Spinoza. Para o Merleau-Ponty, há um monismo na relação entre corpo e mente. Corpo, mente. Estar pensando é sempre estar pensando de algum modo, pensando de modo alegre, de modo tedioso, de modo triste e daí por diante. Beleza?
Então, voltando para o comando. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto, por apresentar uma visão dualista. Ora, sim, a filosofia cartesiana apresenta essa visão dualista. Beleza? Letra B, confirmar uma tese naturalista? Não, nem está se falando de naturalismo, né? Naturalismo é a busca busca pela explicação do universo, né, a partir da noção de natureza, desde os pré-socráticos, não se trata disso, né? Letra C, demonstrar uma premissa realista? Não, né? Ele está falando de fenomenologia. Gente, lembrem, a fenomenologia é uma mistura entre realismo e idealismo. O que é que seria o idealismo, né? A concepção talvez de um Platão tardio, né, de que o mundo ele existe dentro da nossa mente. Ou seja, a gente pode duvidar de tudo que está fora. Isso está presente também um pouco no Descartes, quem sabe, que o mundo é algo que está presente só na mente humana. A gente pode duvidar de tudo que vem de fora. A certeza é a consciência. O realismo, por outro lado, diz que o mundo é tudo que existe fora da mente humana. A mente humana seria uma consciência aleatória, contingente. O ser humano poderia não existir, mas o mundo com certeza existe. A realidade com certeza existe, independente da consciência humana. A fenomenologia diz que não. Existe uma associação, né? A realidade só existe em contato com o ser humano. Só existe realidade em uma relação entre sujeito e objeto, entre o ser humano e o que está fora dele. A realidade está aqui, ó. Não está nem no sujeito, nem fora do sujeito. A realidade é uma relação entre sujeito e objeto. Por isso que é fenomenologia. A realidade é a coisa como ela tal se aparece, e não necessariamente como ela é, objetivamente falando, mas como ela se apresenta para a gente. Então aqui não pode ser demonstrar uma premissa realista, é demonstrar uma premissa fenomenológica. Beleza? E o Descartes tem uma postura idealista, que também não tem nada a ver. Letra D, sustentar um argumento idealista. Sim, mas não é o problema da realidade aqui, o problema é a relação entre corpo e mente, né? O caráter dualista da relação entre corpo e mente, res cogitante e resistência. Letra E, defender uma posição intencionalista. Não, quem fala de intenção, gente, é o Merleau-Ponty, é o Russell e não Descartes. Lembrem, o comando está pedindo da filosofia cartesiana. O texto é um contraponto à filosofia cartesiana em que ponto? Na relação do dualismo, né, que o texto destaca a importância da inseparabilidade, né, entre corpo e mente, no monismo, né? Então não se fala de defender a oposição intencionalista. Isso seria se fosse um texto de fenomenologia, mas não é. Ele está pedindo o conceito racionalista da relação entre corpo e mente. Belezinha, galera. Seguindo, logo na sequência, questão 55. Adorno e Horkheimer. Beleza? Primeira geração da escola de Frankfurt. Bora direto para o comando, que é bem curto aqui, né? No texto, o tempo livre é concebido como, ou seja, se você não lembra do Adorno do Horkheimer, né, eles vão dizer que no capitalismo, né, o lazer é considerado trabalho. Então, se você trabalha o dia inteiro olhando para a televisão, você vai descansar onde? Vendo filme ou indo para o cinema, que é outro modo de olhar para a televisão. Televisão que eu falo monitor mesmo, né? Se você trabalha com computador, você vai descansar vendo filme na televisão, que é um computador gigante. Ou se é, você trabalha escutando música, você vai descansar no show. Então, o descanso, né, a diversão, é uma forma de trabalho, um prolongamento do trabalho, beleza? Então, bora lá. Pronto, é exatamente isso do diabo do texto. Ó. Presta atenção. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela procura por quem quer escapar ao processo do trabalho mecanizado para se opor de novo em condições de enfrentá-lo. Ou seja, a diversão tem a função de te descansar para voltar para o trabalho. Ela não tem uma finalidade em si mesma. A diversão está sempre associada a um período de descanso para a volta à rotina, né? Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Ou seja, a própria concepção de diversão passa a representar esse espaço, esse ambiente, esse território do trabalho. No contexto, o tempo livre é concebido como: letra A, consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo? Rapaz, me parece que sim. Ao que tudo indica, né? O texto está abordando essa questão, né?
Então, sempre a cópia da cópia, né? O processo de trabalho repetitivo, assim como a produção, né? Então, quantos filmes da Marvel você não viu o mesmo filme 15 vezes? É a mesma coisa no mundo do trabalho, você faz a mesma coisa 20 vezes. Se você é professor, você vai dar a mesma aula no terceiro ano durante 40 anos. Se você for médico, a mesma cirurgia 15 vezes. Então, o trabalho no capitalismo está associado à repetição e não à criatividade, não à diferença. É o mesmo e não o diferente, né? Letra B. Forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana? Não, né? A diversão deixou de realizar potencialidades e passou só a reproduzir a dinâmica do trabalho. Letra C. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia, pelo contrário. Ela reforça essas tensões, né? No ambiente do conflito, né? Os filmes de ação que a gente vê para relaxar são filmes que despertam o mesmo cortisol, a mesma adrenalina de um dia de trabalho, de rotina, né? Aquela sensação de acabar um filme cansado, mesma sensação de acabar um dia de trabalho, né? Letra D, promoção da satisfação de necessidades artificiais, não só, né? Está associado especialmente ao sistema produtivo, ao modo de produção, da repetição da técnica. Beleza? Então, apesar de estar associado a necessidades artificiais, o texto não chama atenção para esse aspecto, né? Letra E, mecanismo de organização do ócio e do prazer? Não, não há ócio, não há prazer, só há trabalho em cima de trabalho, né? Então, gabarita letra A, sem erro. Tranques, beleza? Caminhando. Lembrando, viu, gente, esse Enem de 2023 caíram menos questões, apenas 7, né? Geralmente flutua aí, viu? 8 de filosofia, 7 de sociologia, às vezes em um ano, e outro ano 7 de sociologia, ou melhor, 8 de sociologia e 7 de filosofia. Em 2024 teve a exceção, né, que foram 9 de filosofia. Embora aquela do Habermas, né, seja um pouco mais para a história, mas o texto é de um filósofo, né? Não é de um historiador propriamente dito. Questão 55, talvez? Não. 57. Vamos lá, caminhando. Só bem uma aguinha aqui. Olha, texto do Paul Ricoeur. Gente, assim, se você gosta de filosofia, tem gente que diz que ele é chato. Eu não acho ele chato, não. Eu acho ele europeu, assim, apesar de tudo, né? Ele é canadense. Pesquisem depois Paul Ricoeur, especialmente esse texto. É um dos textos mais bonitos sobre a noção de cuidado, né? O Derrida também tem um texto bonito sobre isso, né? Sobre a ele chama de alteridade radical, que é uma leitura que ele faz do Levinas, que também é outro filósofo incrível. Então, assim, se você se interessa, se você se interessa por essa questão do cuidado, da hospitalidade, né, esse termo que vem desde o Heidegger, né, se você se interessa por essa percepção de contato com o outro, essa ética radical, né, sem estar associada a um dever, como é em Kant, ou se você também não acha massa esse negócio de filosofia antiga, de ficar estudando felicidade, que é meio, se você vê hoje em dia, é meio autoajuda, essa concepção de perdão da alteridade radical, do Levinas, do Derrida e do Paul Ricoeur, assim, vale a pena. Pesquisa esse texto, depois pesquisa, se você tem interesse, aquele texto do Levinas sobre a face do outro. Bota aí no Google, no IA aí, se vira, dá certo, é um tema interessante. A reflexão sobre o perdão apresentada no texto encontra fundamento Bora ler o texto. Quem se mete pelo caminho do pedido de perdão deve estar pronto para escutar uma palavra de recusa. Entrar na atmosfera do perdão é aceitar medir-se com a possibilidade sempre aberta do imperdoável. Perdão pedido não é perdão a quem se tenha direito devido, né? É com o preço dessas reservas que a grandeza, a grandeza do perdão se manifesta. O que é que o texto está dizendo pra gente, né, gente? Que ninguém é obrigado a perdoar. E é exatamente por isso que o perdão está fora da lógica da troca. E ele tem esse tom sagrado em torno do perdão, né? Porque o perdão ele é uma expressão simples da consciência, da liberdade, de você tomar a decisão de, olha, cara, eu poderia não perdoar. E você tem que estar preparado para não ser perdoado quando você pede perdão, né? A reflexão sobre o perdão apresentada no texto encontra fundamento na letra A. Rejeição particular amparada pelo desejo de poder? Não está falando de poder, né? Letra B. Decisão subjetiva determinada pela vontade divina não é determinada. Ela é indeterminada. É justamente por isso que tem essa dimensão grande, né? Sublime no desejo, né? De se perdoar. Não é vontade divina. Letra
C, liberdade mitigada. Mitigada é diminuída, né? Mitigada pela predestinação do espírito. Não se há predestinação, né? Se há perdão, precisamente porque você pode não perdoar. Você não é obrigado, você não é predestinado, determinado a negar, né? A negar nem a afirmar o perdão, né? Letra D. Escolhas humanas definidas pelo conhecimento empírico. Não é bem isso, né? Ele está falando muito mais sobre como que o perdão relaciona indivíduos do que como a gente conhece esse perdão, né? Não é uma questão de empirismo, de conhecimento empírico. Está associado a uma questão ética, não é epistemologia. Epistemologia seria se fosse uma questão sobre teoria do conhecimento, né? Epistemologia. Então, não me parece que é conhecimento empírico, não. Letra E, meus amigos e minhas amigas. Relações interpessoais mediadas pela autonomia dos indivíduos. Perfeitamente. Essa autonomia, essa capacidade de dizer não, essa capacidade de não perdoar, ainda que haja o pedido, né? Gabarito, letra E. Pois é isso, meu povo. Vou dar uma respirada, beber um gole d'água, já volto e a gente continua para responder essas mais três que faltam. Questão 79, 81 e 90. Já, já. Voltando, pessoal. Para vocês foi no mesmo tempo, mas para mim passou uns 5 minutinhos, então deu para dar uma respirada. Voltando, gente. Questão 79, uma questãozinha de Sartre, né? Com o texto do Gabriel Garcia Marques. Olha que fofo. Presta atenção. Comando. A postura determinada, ou melhor, a postura determinista adotada pelo personagem Gerineudo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Então, a gente vai buscar um contraste entre o determinismo do personagem e o existencialismo de Sartre, né, que é centrado na noção de liberdade, que o ser humano, apesar dos condicionamentos, o ser humano é humano porque ele consegue negar, ele consegue tomar consciência e mudar, né, sair do condicionamento, transcender o condicionamento, né? Então, bora lá. Texto 1. Gerineudo dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e azar. Melhor do que ninguém, Gerineudo conhece o coeficiente de dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro, com uma linha vermelha, o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. O que está dando a entender, né? Que o Gerineudo ele está preso nessa imanência da determinação do mundo, do cotidiano, né? Dessa repetição. E ele acha e vê que o mundo é assim, né? Texto 2. Sartre, um trecho aí do Ser e o Nada, livraço, viu? A situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser a sua situação. E é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quisermos. Ou são as coisas a reenviar o sujeito à imagem dele. Bicho, o que significa isso? Né? Parece que é críptico, né? Parece que não dá para entender nada. O que é que o Sartre está querendo dizer com isso? Tem uma passagem no Ser Nada que expressa bem isso. Quando Maria vai ao quarto de Paulo, não é o quarto de Paulo, propriamente dito. Não é um quarto qualquer. É especialmente o quarto de Paulo. Ou seja, o ser humano ele se expressa no mundo de tal maneira que a coisa passa a refletir o que ele é. Então, quando eu tenho uma caneta, não é uma caneta qualquer, é uma caneta do Ícaro, beleza? Quando um quarto existe, não é um quarto qualquer, é um quarto de Paulo, é um quarto de Pedro. Então, a coisa, ela se torna coisa em uma relação de transcendência no sujeito, né? O sujeito constitui a coisa e se torna dele, e o mesmo no sentido contrário, né? A coisa dá as condições para o sujeito superar a própria coisa, né? E ser além de uma coisa, né? O ser humano, o Paulo só é Paulo porque ele está além de si, né? Ele transcende a si mesmo, ele não tem uma essência determinada. O Paulo pode tornar as coisas dele precisamente porque ele não é uma coisa qualquer. O Paulo tem algo de diferente nessa capacidade de transcender, de ir além, né? É isso que ele fala quando ele fala de superação, né? É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, ou seja, transformar uma caneta em mais que uma caneta do Ícaro, né? Se assim quisermos, ou são as coisas a reenviar o sujeito, a imagem dele, do sujeito. Então você olha para a caneta do Ícaro e pensa,
tinha que ser do Ícaro essa caneta, né? O Ícaro tá estampado nela, o jeito de escrever, a cor que ele usa, a assinatura dele, enfim, as fotos que ele tirou com essa caneta, etc. É a total faticidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores, e é a minha liberdade sem limites que faz com que haja para mim uma faticidade. Que diabo é isso, né, gente? Presta atenção. Eu gravo esse vídeo de Teresina, Piauí, uma das cidades mais intrigantes do Brasil, né? Fica no Nordeste e não é no litoral, e é uma capital. É um interior tornado capital, né? Como é que se lida com isso, né? Quando se toma consciência da cidade que você nasceu, quando você se toma consciência do calor que você vive, da região onde você nasceu, você aparece no mundo com duas opções. Ou Teresina lhe parece útil, nesse caso você continua em Teresina, escolhe todo dia dormir e acordar na mesma cidade, ou Teresina lhe parece adversa. Surge daí uma relação de adversidade e você quer sair de Teresina a todo custo. Teresina, portanto, não existe em si mesma. Teresina só existe na relação de adversidade ou de utilidade que a consciência do sujeito atribui a Teresina. Beleza? Então, eu não escolhi nascer em Teresina, mas todo dia eu escolho ficar em Teresina ou deixar Teresina. Consegue visualizar? O mundo só aparece quando eu tomo consciência dele. Antes disso, ele está obscurecido, né? Ele é mera coisa. Na relação com a liberdade do sujeito que o mundo se faz mundo. Então, isso que é a relação de transcendência, como o Sartre está colocando, né? É estar fora de si. Beleza? A postura determinista adotada do personagem do Gerineudo, né, contrasta com a ideia existencialista constituindo um pensamento de Sartre, porque, letra A, evidencia a manifestação do inconsciente? Não, né? Primeiro, o texto 1 não fala de inconsciente, está falando muito mais de um determinismo natural. E segundo, porque o texto do Sartre não elabora a noção de inconsciente. Aliás, se você não sabe, Sartre trabalha com a fenomenologia. A fenomenologia é uma abordagem da filosofia da consciência. É meio que inimigazinha, assim, da psicanálise. A psicanálise trata de termos do inconsciente e a fenomenologia ainda aposta na concepção de consciência, né? Nessa diferença do ser humano e da coisa. O ser humano não é mera máquina, o ser humano transcende, né? O fato, né? Letra B. Nega a possibilidade de transcendência. Sim, o texto de Erineudo está preso em um plano de imanência, de determinação daquilo que é propriamente dito, né? Não é o que pode ser. Ai, cara, o que é transcendência? Transcendência é sair de si, é estar fora do mundo. Dá exemplos de transcendência aí, cara. Consciência. Por que o ser humano é uma pedra? Porque o ser humano consegue sair de si, pensar em si. O cavalo não consegue pensar nele mesmo. O cavalo nasce cavalo e morre cavalo. O ser humano nasce humano, mas ele morre corajoso, ele morre orgulhoso, morre médico, morre engenheiro. Ele se faz, ele transcende, ele pensa em si mesmo, elabora planos para si. Então aquilo que está fora do mundo é a consciência, por exemplo. Outro exemplo é a liberdade, que é essa possibilidade de escolha que o homem tem sobre si, né? Se o homem não fosse livre, meus amigos, a gente seria cadernos, a gente seria pedaço de pau, óculos escuro. O ser humano não é isso. O ser humano ele é algo além da coisa, beleza? Tanto é que as coisas mudam para o humano, né? Para o resto do mundo, não. Letra B, nega a possibilidade de transcendência, exatamente. Nega a possibilidade de liberdade, de consciência. Letra C, contraria o conhecimento difuso. Não está bem falando de conhecimento, né? Está falando mais de um aspecto ético da liberdade, né? Da relação entre ser humano e mundo, um aspecto ontológico e ético ao mesmo tempo, né? Não é bem de conhecimento. Letra D, sustenta a fugacidade da vida? Não, né? Primeiro, não está falando de morte em nenhum dos textos. Fugacidade é esse caráter passageiro, né? Efêmero da vida, não está falando de morte. E segundo, que o texto 1 não sustenta a fugacidade da vida. Sustenta muito mais uma fixidez da vida. A vida como uma repetição do mesmo, do sempre, né? Letra E. Refuta a evolução biológica. Isso aqui é loucura, velho. Não tem nada a ver. Nada. Isso aqui é que eles quiseram com isso, não. Mas geralmente eles botam uma dessa, né? Inventa as palavras numa ordem tal, mas não tem nada a ver. O texto nem fala sobre esse tema. Gabarito, letra B. Lembrando, transcendência é uma coisa, transcendente é outra coisa e transcendental é uma terceira coisa, beleza? Mas eu vou deixar para falar isso em outra oportunidade, senão eu vou passar uma semana aqui, beleza? Mas lembrem, transcendência no contexto do existencialismo, da fenomenologia é liberdade, consciência. É esse fenômeno tipicamente humano,
Não é divino nem nada do gênero, beleza? É humano. Dito isso, doutores, questão 81. Estamos caminhando para o final, viu, gente? Tarará. Olha quem é que tá aqui, ó. Michel Foucault. Vocês conhecem, né? O pessoal diz que é o Alexandre de Moraes, mas não tem nada a ver a não ser o fato de serem homens carecas e meio brancos, meio árabes, sei lá. O Foucault tem uma coisa meio árabe, né? Não sei. Mas não tem nada a ver, nada a ver. O Alexandre de Moraes é de direita, inclusive. A teoria, o pensamento jurídico do Alexandre de Moraes é muito mais conservador que o pensamento jurídico do Foucault. Esse negócio do Foucault do vigiar e punir, que ele quer vigiar literalmente e literalmente punir, não é isso que ele faz, né, gente? Então, assim, o meme não tem um caráter educacional, nesse caso em específico, não, beleza? Direto pro comando. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da, ou seja, uma característica típica do Foucault. O poder punitivo não se associa a uma ideia abstrata de liberdade. O poder punitivo é resultado das determinações políticas, beleza? Da forma pela qual existem as relações concretas, né, de opressão. Belezinha? Caminhando, bora pro texto. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Olha isso. A ilegalidade dos bens separada da ilegalidade dos direitos. Ele vai dar a entender, gente, que vai começar a existir um crime de rico e um crime de pobre. Presta atenção, ó. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, olha. De um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares, o furto, o roubo, por exemplo, será a dos bens, a ilegalidade dos bens, do fruto, do roubo, do latrocínio, transferência violenta das propriedades. De outro, a burguesia, então se reservará a ilegalidade dos direitos, o crime do rico, né? A possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. O crime de peculato, né? Que o cabo é concursado, vive bem, mas se utiliza disso para de alguma maneira se beneficiar. É um crime que só quem pratica, a gente, é rico. Consegue visualizar? Ele está desrespeitando os regulamentos que ele mesmo criou. A burguesia cria a lei, a burguesia cria o Estado e ela mesma usurpa o Estado. É um crime típico de gente rica. E, gente, olha como vocabulário. Eu fui aluno da Sueli, Maria Sueli, professora aqui da UFP, né? E ela falava muito disso, né? O vocabulário do crime do rico é diferente. É peculato, é a prevaricação, umas coisas que a gente não associa ao cotidiano, né? Mas é o pau que rola. É a coisa mais comum do mundo. O crime do pobre é curto e grosso. Roubo, latrocínio, furto. No do rico, não. Do rico é sempre mais sofisticado, é sempre evasão de divisas. Tá ligado? É para não parecer crime, é para parecer outra coisa, é para parecer algo quase moral, entendeu? E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários, olha. Para as ilegalidades dos bens, para o roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Para as ilegalidades dos direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais, com transações, acomodações, multas atenuadas. Olha como é doido. O pobre vai preso, pai. O rico paga multa. E, gente, cá entre nós, se você é alfabetizado, se você vive no mundo, você sabe como é que é o esquema. Multa para rico não é pena, pai. Multa só é pena para quem trabalha, meu irmão. Acorde. Pro cabo que é rico, multa é o dinheiro dos outros. Ele já não estava ganhando dinheiro de qualquer jeito, ele estava botando os outros para trabalhar para ele. Então, assim, o sistema penal funciona no sistema de classe de modo distinto. Beleza? O texto apresenta uma relação, um cálculo político que caracteriza o poder punitivo por meio da letra A, gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Rapaz, me parece que sim. Me parece que sim. Existe uma gerência, ou seja, um modo de garantir que cada pessoa cumpra a pena de acordo com a sua origem, com a sua classe. Então é isso. Gerência no sentido negocial mesmo, como se fosse uma empresa, né? Letra B. Aplicação das sanções pelo modelo equânime. Não há justiça, não há equidade aqui. Não é tratar todo mundo igual, é tratar pessoas diferentemente, com tipos penais diferentes, inclusive. Letra C. Supressão dos crimes pela penalização severa. Não, pô. Alguns têm uma penalização severa. Roubo, latrocínio.
Mas alguns não. Peculato, uma multazinha, uma coisinha aqui, acolá, uma prisãozinha aqui, acolá, o cara nem paga no final das contas. Então não é penalização severa para todo mundo, não. Letra D. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Meu filho é pela justiça penal. No caso do crime de pobre, justiça penal. E no caso do crime de rico, às vezes justiça penal, às vezes justiça civil, se dá um jeito, né? Letra E. Repartição das vantagens pela hierarquização cultural, não, é a hierarquização normativa. É para qual público o sujeito é normatizado, né? O sujeito se submete a qual lei, né? Em cada situação, em cada público, né? Então não é cultural. Letra A, sem erro, muito gabarito A nesse Enem, né? Doido. Dito isso, meus amigos, vamos para a questão 90, finaleira. Lembrando, os comentários à questão 59 se referem a uma leitura interpretativa restrita do texto de Michel Foucault. O professor Ícaro Honório não coaduna com nenhuma crítica a nenhuma classe social específica. Todo mundo é cristão, todo mundo acredita em Deus, está todo mundo igual perante a lei. Beleza? Tranquilo? Não me denunciem para nenhuma instituição, por gentileza. Questão 90. Não tinha outra filosofia. Opa, Machado de Assis, o grande, né? Bora logo para o comando, para não ter erro. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Opa! Estamos falando daqueles caras que eram professores de retórica e oratória e também eram advogados no contexto da filosofia clássica, né? Da filosofia clássica do período clássico mesmo, né? Do período socrático. Sócrates, Platão e os sofistas, basicamente. Eram contemporâneos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses caras, Platão, Sócrates e Aristóteles, meus amigos, não eram sofistas, é evidente, né? Eles eram filósofos. Não cobravam por suas aulas. Os sofistas cobravam, ganhavam dinheiro em cima das aulas. Beleza? Os sofistas não se preocupavam com a verdade, se preocupavam com o convencimento. Eles eram professores de retórica e oratória. O que é retórica? É o uso da palavra para convencer, para persuadir, beleza? Não é uma preocupação dialética, não é uma preocupação descritiva, conceitual. É uma preocupação de convencimento. E oratória é você saber falar bem em público, né? Lembrando, era democracia direta, eles discutiam em público, não tinha microfonezinho, era no gogó e tinha que saber falar em público, não é todo mundo que consegue, não. Tem que ter aula para isso, beleza? Quem eram os sofistas? Eu gosto, eram vários, gente. Quase todos os personagens que dialogavam com Sócrates nos diálogos de Platão eram sofistas. E assim, é um sem fim, é uma galera, velho. Mas no período clássico se destacaram especialmente três, beleza? Eu vou falar esses três e depois a gente vai ter em outros momentos, eu quero gravar outros vídeos para esse canal e ter aulas específicas de teoria, né? Mas por enquanto, só saibam esses nomes, beleza? Para lembrar. Protágoras de Abdera, que foi cogitado para ser advogado de Sócrates no processo ao qual ele se submeteu. Górgias de Leontini, um filósofo, um sofista, melhor dizendo, muito importante no período, né? Anterior a Sócrates, que meio que fez o nome do pensamento sofista em Atenas. E Pródico de Ceus. Pródico que foi professor de Sócrates. Beleza? Em outro momento específico, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Mas bora para a questão, parar de enrolar? Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade rapidão. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade não me tivesse ensinado alguma. Mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi todas as coisas e colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Uma das características da retórica é essa ornamentação, é a beleza do discurso. Nossa, meu irmão.
Se você já viu algum comentarista político falando, você sabe o que eu tô dizendo. Ainda mais se for meio metidinho aí, especialmente do direito. O vocabulário, com vários superlativos, várias citações de orelha. Ah, não é porque Rousseau, ah, não é porque Descartes vai falando de orelha assim, só para parecer que sabe das coisas. Esse fenômeno, né, de falar para aparecer é o que a gente chama de retórica. É essa erística, essa capacidade de seduzir, mais do que conhecer de fato, né? A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque mostra-se alinhada a letra A. Elaboração conceitual de entendimentos? Não, não se trata de encontrar conceitos, mas de descrever artifícios, né? Invenções de discurso. Então não se trata, quem faz conceito é filósofo, quem pensa com conceito é filósofo. O sofista ele pensa por imagem, por metáforas, por alegoria e etc. Letra B. Utilização persuasiva do discurso? É isso. Usar a palavra para persuadir, não para conhecer. Letra C de casa. Narração alecórica dos rapsodos. Diabo é isso. Rapsodo, meu povo, é poeta. Aqueles poetas da cosmogonia grega. Quais poetas? Especialmente três, viu, gente? Só para vocês lembrarem. Homero, da Ilíada e da Odisseia, né? O Hit, vai ter um filme aí do Christopher Nolan aí. Um dia vai sair, vocês aí no futuro. Essa carta tá no espaço. Vocês já vão ter visto esse filme, né? Uma curiosidade engraçada é que quando ele disponibilizou os flyers do anúncio do filme, né? Ele tentou usar o grego e ficou uma piada, assim. Se vocês quiserem pesquisar depois, o vocabulário só pelo. Ele quis usar o formato das letras, entendeu? Então, tipo, Odisseia, ele botou no lugar do E um sigma, que é um S. Então ficou tipo, Odis. Ficou esquisito, entendeu? Porque ele só usou a estética, né? Mas enfim. Homero, Hesíodo, que escreveu a Teogonia, né? E Orfeu, que escreveu as Órficas, né? Que é um texto muito importante, vai influenciar o pensamento pitagórico inteiro. Então, assim, não tá falando de poeta, né? Tá falando de sofista, né? Professor de retórica, advogado, professor de oratória. Então não é rapsodo. Letra D. Investigação empírica da physis? Não, meu povo. Olha aí, meu povo. Filosofia é a única disciplina do Enem que bota grego sem pena. Physis é natureza em movimento e permanência. É uma característica do pensamento pré-socrático, não do pensamento sofista, beleza? Então não tem nada a ver. Letra E. Expressão pictográfica da polis? Não, né? Não tem nada relacionado à imagem, à pintura, nem nada do gênero, à arte. Tá falando muito mais do uso retórico do conhecimento, né? O uso é, é, sem ser para a finalidade de conhecer de fato, né? Mas para aparentar conhecer, né? Não tem nada a ver com pictografia nem nada do gênero, não. Beleza? Gabarito, letra B de bola, companheiros. Dito isso, meus amigos, acabamos o Enem de 2023. Hoje é domingo, dia de finados, e segunda-feira a gente já aparece com o Enem de 2022 de filosofia respondido. Lembrando que o Enem esse ano vai ser dia 9 de novembro, né? O primeiro dia, que é o dia que nos interessa aqui. E espero que vocês estejam se preparando até lá, viu? Pelo menos filosofia eu garanto que vocês vão estar preparados para responder. Beleza, galera? Falou, até mais.